A paz do Senhor Jesus. Eu perdi meu óculos de distância, eu só enxergo até a terceira fila. Dá um amém aí para saber que vocês estão aí atrás. Sim que tem que ser. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito alegre estar aqui, meus irmãos. Uma felicidade muito grande ver a casa cheia, como sempre tem que ser essa igreja. Saudades, mas Deus tem abençoado todas as nossas igrejas, e eu sou muito grato a Ele pela oportunidade de estarmos aqui novamente. O Valtinho tem feito o chamado TCC, que é o trabalho de término do curso, que ele vai se formar agora. E o tema dele é o Salmo de número 84. Eu queria que você abrisse aí no Salmo 84, que é um salmo, quando a gente fala um salmo abençoado, parece que os outros não são. Todos são. Mas sempre mais abençoado é aquele que a gente está nele, sempre. Não é? Deus abençoa você em qualquer parte da palavra. É só você ler e abrir o seu coração e Ele te abençoa. Então abra aí no Salmo 84, nós vamos ler esses versículos todos juntos. Em nome do Senhor Jesus. Acharam, hein, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé. A palavra tem que ser reverenciada. Não é isso, irmãos? Então vamos todos juntos, vamos lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que, em outra parte, 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em quem ti põe a sua... Amém? Podem sentar, irmãos. É um salmo relativamente curto, mas que fala aos nossos corações grandemente. Quanto mais nós buscamos, mais o Senhor nos dá. Eu sei que o Valtinho está fazendo o trabalho lá, e ele me disse, eu não estou nem na metade, ainda já deu quase 90 folhas, 80 folhas escritas. E não está nem na metade ainda. Quanto mais você buscar, mais o Senhor vai acrescentar na sua vida. Ele se revela àqueles que o buscam. E aqui ele começa, meus irmãos, dizendo aqui, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Esses tabernáculos aí no plural, meus irmãos, ele se refere aos lugares do templo, onde Deus está sendo cultuado. Deus habita no lugar em que Ele é adorado. Não é no lugar físico especificamente, mas aonde o teu coração estiver voltado a Ele. Onde você o adorar em espírito e em verdade, diz a palavra. Deus está presente. Aonde você invocá-lo com fé. Ele habita não mais em altares, não em paredes, em quadros, em estátuas, mas habita no coração daquele que crê. E aonde você estiver, o Senhor está aí dentro do teu coração. Para aquele que busca, para aquele que se compromete com Ele, para aquele que tem esse compromisso com Ele. Ele não nos deixa só.
Desde que, adorando em espírito e verdade, Ele está presente nos corações. No segundo aqui diz assim: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O desfalecer aqui, meus irmãos, é a ideia de desprender a sua alma de toda a parte humana, né? E que passe tudo isso rapidamente para que estejamos na presença de Deus. Isso é importante, você saber para onde você vai. Porque a palavra nos ensina que nós voltaremos, porque viemos de lá, somos formação de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, você é a melhor coisa que Deus fez na face da terra. E olha que Ele fez sol, Ele fez estrelas, Ele fez mares, tudo muito bonito, tudo muito belo. Mas quando Ele realizou a maior obra-prima dele, Ele falou assim: isso é muito bom. E foi você, fui eu, foi nós que Ele criou para o seu louvor. Nós somos a melhor parte da criação de Deus. O melhor que Ele podia fazer. E a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que nós devemos buscá-lo. E morremos para esta vida, para os pecados desta vida, e vivemos para Deus. O apóstolo Paulo diz isso. Então, amados, cabe a nós buscar. Né? Nós vimos aqui pessoas aqui serem ungidas para o trabalho do Senhor, ungidos para a obra de Deus, que não para na nossa vida, que não tem como, amados, nós darmos um passo para trás. A palavra de Deus diz que quando você pega no arado, você nem olha para trás mais. Não se deve mais olhar, mas caminhar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, da forma que Deus vai te levando, vai te conduzindo, uns produzindo mais, outros produzindo menos, mas não interessa, não pare mais. Quando Deus coloca você no caminho, não é para voltar para trás, irmãos. Não dá para desistir, não dá para levar o trabalho de Deus de uma forma displicente. Ele continua aqui, meus irmãos, e diz assim: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, para a sua prole. Né? Como os pássaros encontram paz e proteção para a sua prole, nós também encontramos no Senhor paz, proteção e direção para a nossa família. A palavra de Deus diz que nós devemos educar os nossos filhos desde pequeno no caminho, para quando ele crescer, ele não se desviar dele. Cabe a nós isso. Eu vejo às vezes na igreja, irmãos, muitas pessoas que buscam a igreja, por exemplo, quando nasce um filho, tal, está longe do Senhor, eles logo procuram o pastor e falam assim: eu preciso apresentar o meu filho. Eu quero dizer, meus irmãos, que a criança, por exemplo, não vem sozinha, ela vem no colo da mãe e do pai. Que o compromisso é do pai e da mãe para com o Senhor, e não da criança. Então, amados, há de se ter um compromisso com o Senhor. Nós às vezes queremos apresentar, ou o maiorzinho um pouco, batizar os nossos filhos, até para desencargo de consciência. Como quem dizendo: olha, estou cumprindo aqui, mas não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós nos descansemos nos seus feitos. Espera que, como os pássaros encontram o descanso e a proteção, nós também, buscando o Senhor, tenhamos essa paz. A palavra de Deus diz que o iníquo não tem paz. Mas para aqueles que são dele, o Senhor diz assim: a minha paz vos deixo, vos dou. Não é como essa do mundo, não. A paz do Senhor é diferenciada, amados. A paz do Senhor é aquela que você tem paz mesmo passando por tribulação, mesmo passando por lutas. A paz do Senhor está no teu coração. 1000 cai de um lado, 10.000 de outro, mas você permanece em pé. No versículo 4, desculpa, eu estou correndo um pouco, até para não atrasar muito vocês, tá certo? Senão eu ia pregar 1h30 aqui. No 4 diz assim: bem-aventurados que habitam em tua casa e louvar-te-ão continuamente. A palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Tem 3 características aqui, meus irmãos, de um homem bem-aventurado, um homem feliz, um homem abençoado. Primeira, os que habitam na casa de Deus. Na presença do Senhor há abundância de alegria, diz a palavra, não é? Os que buscam em Deus força para enfrentar a cada dia. O Senhor diz assim, em tantos versículos, diz assim: eis que te ajudo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
a função nossa como servos de Deus e orar pelos outros, e a palavra nos ensina isso, é de alívio. Meus irmãos, se a minha oração não te aliviar, ela não tem proveito. A oração tem que aliviar. Às vezes eu vejo algumas orações que trazem peso para as pessoas. Algumas revelações que trazem peso para as pessoas. Peso. Sabe, irmãos? Vejo às vezes na internet algumas profecias terríveis. Uma irmã veio me procurar falando assim, eu tenho família que mora no litoral, eu escutei uma profecia que vai inundar tudo lá. Eu falei, então eu preciso vender o apartamento lá, eu vou perder, não é? Meus irmãos, profecias que não cabem. Eu só sei de uma coisa, e leio na palavra, e o Senhor já me ensinou tantas vezes, enquanto tiver um justo, o Senhor permanece. Enquanto tiver um joelho dobrado, enquanto tiver um coração com fé, enquanto você estiver em adoração, em espírito e em verdade ao Senhor, o Senhor mantém. Não vai acabar tão fácil assim não, meus irmãos. E olha que eles fazem força para acabar, hein? Olha aqueles judios desse planeta, hein? Olha que, Senhor, essa sociedade está tão podre. Mas não vai acabar tão fácil, enquanto tiver um de joelho dobrado, enquanto tiver a tua fé em função disso, enquanto você estiver clamando ao Senhor, Ele honra a tua fé, honra a tua oração. Sabe, meus irmãos, esse texto, esse salmo é interessante, e eu já preguei isso, esse versículo próximo, eu já preguei até na igreja, mas eu queria abordá-lo um pouco mais, que tem algumas coisinhas interessantes, e é o versículo de número 6. Diz assim, o qual passando pelo vale de Baca, e eu disse à igreja, quando eu preguei, que esse nome me chamou a atenção, e eu fui buscar a respeito desse vale de Baca, que tem outros nomes, o vale de lágrimas, o vale das lamentações, e ele tem algumas particularidades que eu queria abordar com os irmãos. O que acontece? O povo judeu ia todos os anos para a festa da Páscoa. Todos os anos. Iam para Jerusalém. E, inevitavelmente, tinham que passar no caminho por esse vale de Baca, o Vale das Lágrimas. Por questão de geografia, topografia, montes aqui e tal, era o caminho que era, entre aspas, obrigatório para você chegar em Jerusalém. Tinha que passar por ele. Todos que iam para Jerusalém, e a palavra de Deus diz que eles iam cantando, era uma festa, eles passavam por esse vale, né? Passavam por esse pedaço de terra, que tem algumas características interessantes. Ele, em primeiro lugar, meus irmãos, ele não era chamado Vale das Lágrimas à toa, de lamentações, ele era muito pedregoso, muito cheio de pedras, um caminho difícil, um caminho quase que intransitável, mas o povo tinha que passar. Se eles almejassem chegar em Jerusalém, tinham que passar por isso. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, assim voltarão os resgatados do Senhor. Nós estamos indo para lá. E nós temos que passar por algumas agruras na nossa vida. Não dá para escapar. Mesmo porque o Senhor disse que no mundo tereis aflições, turbulências aí. E nós temos que passar. Tanto é que o Senhor diz, e não esconde de ninguém, ele fala assim, teve um mal, basta esse mal a cada dia, vamos para outro dia. E se ele disse que teríamos aflições, ele não mentiu, meus irmãos, que temos lutas e mais lutas. Paulo diz assim, eu combati o bom combate. Eu percorri toda essa carreira, mas eu guardei a fé. Então, no mundo há lutas, irmãos. Se eu falar assim, quem não está com lutas aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Temos uma luta, um combate a ser combatido. Temos uma agrura a ser resolvida. Temos aí uma pendência a ser resolvida. O mundo nos envolve nisso. E esses peregrinos, esses todos que iam até Jerusalém, eles tinham que passar por esse vale cheio de pedras. As pequenas, eles removiam. Dava para tirar, dava para fazer uma trilha, dava para ir removendo as mais leves, mas e as mais pesadas? Atrapalhava muito, né, irmãos? A palavra de Deus diz assim, tudo aquilo que vier a tua mão para fazer, faça. Então nós temos pedras para serem retiradas, mas temos outras maiores que só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor tem poder para aplainar os nossos caminhos, só Ele, né? E nesse caminho, meus irmãos, eu creio,
lendo a história e vendo os comentários, que muitos caíam, muitos tropeçavam nas pedras, muitos se prostravam pela dificuldade do caminho. Muitos de nós temos estado cansados, irmãos. Muitas lutas. O diabo que está ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, não para de colocar condições. E nós vamos indo. Tem um momento que nós cansamos. Por isso que o Senhor diz assim, eu já citei, vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim. Ele vem para tirar a tua canseira. Tomai o meu jugo, o meu fardo, que é suave e leve. Então o Senhor está aí para isso. Então esse vale tinha essa característica de ser muito acidentado. Outra característica desse vale, por causa das montanhas, por causa da topografia, era um vale muito escuro. Não é? As trilhas serpenteavam os montes e tal, e por causa disso, o sol que estava ali, era difícil às vezes em algum pedaço ele penetrar. Só em algumas frestas das montanhas é que batia a claridade do sol. O resto era um caminho escuro. Sabe, meus irmãos, o inimigo fica colocando montanhas de problemas na nossa vida, fica colocando, sabe, trilhas difíceis de você percorrer, pedras grandes para se remover, mas nós caminhamos e vamos com fé, porque sabemos que o sol está lá. Ele não passou ainda porque tem alguma montanha impedindo, mas o sol está lá. É isso que você tem que entender, ver o invisível, saber que por mais que você esteja numa tribulação, por mais que você esteja com problema, o Senhor está ali para te abençoar, o Senhor está ali para te livrar, o Senhor está ali para levantar. Quantas vezes cair o justo, o Senhor o levantará, diz a palavra. Ah, meus irmãos, há um cuidado do Senhor. Você que está em pé, toma cuidado para não cair. Cuidado com o tropeço. Há pedras de tropeço, irmãos. E nós devemos desviar delas. Nós devemos ter cuidado com isso. Sabe? Lá no versículo 11 mesmo que nós lemos, porque o Senhor Deus é um sol. O sol está lá. Você crê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Tem esperança nela. Você precisa entender que você não vai enxergar a fé, mas ela precisa estar aí no teu coração. Por mais escuro que esteja o teu caminho, há um sol brilhando, viu? Que aquece, que traz vitaminas para você, que traz força para você. E esse é o nosso Senhor, nosso Deus. Aqui no 11 diz assim, porque o Senhor Deus é o sol. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está ali. Parece que não está, mas está. Parece que às vezes você começa a chorar porque você se acha abandonado. Parece que o Senhor não está ouvindo as tuas lamentações, os seus pedidos, os seus clamores. Mas Deus não é surdo, irmãos. Ele está ouvindo tudo. E por que você passa? Por que eu passo? Somos adestrados nesse caminho. Somos testados na nossa perseverança. Somos testados naquilo que o Senhor espera de nós, a postura que Ele espera de nós. Querem ver outra característica? Ele também não é muito pequeno não, ele é extenso. Os peregrinos sabem que Sião está lá na frente, mas não podem vê-la. Mas eles têm uma caminhada dura, e essa caminhada parece que não tem fim. Não é assim? Às vezes nós estamos com algum problema, surge outro e fala assim, mas o Senhor nem acabou de resolver um, já tem outro. Ou usamos aquele termo assim, só me falta... Não falta mais. Não falta mais. Só me faltava esta. Não, esta está aí. Não falta. Parece que é uma luta atrás da outra. Parece que você não dá tempo de você se recuperar de uma luta, tem outra pela frente. Essas vidas aqui caminhavam no meio das pedras, na escuridão, com tudo isso. Mas caminhavam ali incessantemente e iam cansados. Não é? Quantas vezes você diz assim, olha, eu estou cansado de viver? Quantas? Quantas você fala para Deus, olha, eu já cansei. Quantas vezes você vai levantar de manhã e fala assim, Senhor, eu não queria nem sair dessa cama. Eu não queria nem sair desse lugar. É sempre a mesma coisa, é só derrota, é só problema, é só luta. Quantas vezes você falou, olha, Senhor, me leva, porque eu já estou cansado. Quantas vezes? Mas nós sabemos que o Senhor está presente. Nós sabemos que no final há Jerusalém. Nós sabemos que a nossa vitória está lá na frente. Mas que caminho, hein? Que dificuldade, que luta. Sabe, irmãos, de graça só a salvação, porque o resto tudo tem um preço. E às vezes caro.
preço pesado para que você possa cumprir na sua vida. Mas eu sei que nós temos que crer no invisível, né? Muitos foram desencorajados, muitos desistiram. E a palavra de Deus tem os versículos duros para aquele que desiste. É como a porca que volta para o despojadouro de lama, ou como o cão que volta para o seu próprio. Uma coisa terrível. Desculpe a palavra, é meio nojenta até, né? Uma coisa terrível que a palavra nos diz. Para aqueles que desistem do caminho, mesmo com lutas. Porque o Senhor nos se coloca à disposição, isso que é a questão. O Senhor diz assim, eis-me aqui. Pega meu fardo, pega meu jugo, confia, desperta tu que dormes, levanta e anda, não é aqui o vosso lugar de descanso. Então o Senhor se coloca para ajudar, não fazer no teu lugar, mas ajudar você a realizar as coisas na sua vida. Quantas pessoas estão assim, com esse espírito de desistência, sabe? Não dá mais. Quantos ficam pelo meio do caminho? Outro dia eu estava fazendo uma triagem nas fichas da igreja. Eu tenho mais gente que saiu do que gente que está. Mais gente que passaram por aqueles bancos do que o que estão hoje. Sabe? A igreja não daria. Essa aqui não daria conta se todos que passassem aqui estivessem aqui firmes e fortes. Que é o que o Senhor espera de nós. Que você permaneça. Que você persevere. É isso que Deus espera de nós. Que estejamos prontos para isso. Não é fácil. Não é fácil derrotar o gigante. Mesmo porque Davi foi adestrado antes com um leãozinho, um ursinho, umas coisinhas assim para ele ir treinando. Sabe, irmãos, não é fácil. Outro dia eu estava orando por uma irmã e ela estava tão desesperada com as coisas. Falei, mas irmão, o gigante nem veio ainda. O gigante nem veio ainda. Então, amados, o Senhor é que nos fortalece, o Senhor é a nossa força, o Senhor nos dá um espírito de ousadia e não de covardia, nos dá um espírito de perseverança e não desistência. Nós temos agora uma característica muito interessante nesse vale, sabe, irmãos? Ele é muito árido, ele não tem rios, né? E os poços são cavados, as cisternas são cavadas pelos próprios peregrinos. Como funciona isso? Todo ano vão para Jerusalém, as pessoas que vão indo para lá, vão cavando cisternas, certo? E deixando prontas. Quando vem a chuva, essas cisternas são cheias. Então quem se beneficia? Quem se beneficia dessas cisternas? Quem se beneficia dessa água? Aquele que construiu? Não. É aquele que vem atrás. É aquele que vem atrás. Hoje eu vi uma família aqui louvando todos, né? E eu me considero um pouco antigo porque conheci o pastor Juca de Barba Preta, eu também tinha. Vi a Taninha tão pequenininha e hoje eu vejo a filha dela, que é ela escrita, não é? Brigava com eles para vir à igreja. Não é isso? E jovens nós, e hoje eu tive a alegria de vê-los todos louvando juntos. Mas eu quero dizer que eles estão aqui hoje, pastor Adilson, porque o Senhor furou o poço. O Senhor construiu a cisterna. Eles vêm sendo beneficiados disso. E quero dizer para o André, para a Lília, que eles também estão fazendo a cisterna para esses que vêm. E outros vão vir. E assim nós vamos caminhando, meus irmãos. Nós vimos o pastor Walter construir toda essa igreja. Nós estamos beneficiados hoje. Mas nós estamos pregando aqui para outros serem beneficiados daqui a pouco. Porque nós vamos passar. Eu passo, pastor Wagner passa, pastor Ricardo passa. Mas a igreja, a cisterna aqui permanece. Alimentando, descedentando a sede daqueles que entram por aquela porta e buscam ir para Jerusalém. É assim que funciona. Nós vamos plantando e outros colhem. Como colhemos de outros que plantaram para nós. Esse é o evangelho. De graça recebeu, de graça passa. Esse vale é interessante por isso. É um vale que tem essas características de ser difícil,
Mas mesmo sendo difícil, eles constroem para aqueles que vêm atrás. Mesmo a nossa trajetória sendo dificultosa hoje, meus irmãos, nós temos que construir para os nossos filhos. Nós temos que ensinar o Evangelho. Nós temos que acostumá-los a ler o Evangelho. Nós temos que acostumá-los na igreja e na obra. Essas são as cisternas que nós devemos deixar. E eles farão da mesma forma. É um vale interessante, mas tem que ser passado. Para chegar em Jerusalém tem que passar por ele. Eu penso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo passou por ele. Não precisa abrir não, eu vou ler para vocês. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do 8, diz assim: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Esses são os que abrem os poços. Esses são os que vão à frente. Como não tendo nada, mas como possuindo tudo. Contristados, mas pregando. Quantas vezes nós oramos pelas pessoas que vêm tão, com problemas tão desastrosos e choram na tua frente, e quando ela diz o problema, você fala assim: mas eu passo isso todo dia. Eu já passei 500 vezes por isso. Mas você precisa estar firme ali, descedentando ali. Você tem que estar firme para orar. Sabe, irmãos, quantas vezes, teve uma época, muitos anos atrás, logo que me casei e tal, fiquei 2 anos desempregado. Tinha fechado a minha firma e fui trabalhar, depois fiquei parado. E eu orava para as pessoas, todo mundo arrumava emprego, e eu não. Eu orava, falava: Senhor, me dá uma ajuda, porque eu sou cabeça da casa. Eu orava para que eu arrumasse emprego e a Cecília ganhava aumento. Sabe, irmãos, o importante é que Deus supre. A mão que ele usa para isso, tanto faz. Ele cumpre a promessa dele que diz que nada faltará. Que ele é supridor de toda a nossa. Às vezes precisamos aprender isso. Viu? Eu orava com as ofertas e falava: Senhor, falta a minha lá. Falta a minha lá. O Senhor falava assim: cava aí a cisterna e vai para frente. Vai indo. Até que o momento que o Senhor vem, no momento dele, ele ajuda. E ele faz com que você tenha essa vitória. Paulo aqui experimentou passar nesse vale muitas vezes. Para ele sentir e fazer uma declaração dessa, ele deve ter passado. Sabe, irmãos, esse vale, ele chamava Vale de Baca, porque ele tinha umas plantinhas rasteiras chamado baca. E essas plantinhas, elas não necessitavam muito de água, não. Por isso que elas sobreviviam naquele vale. As plantinhas podem não precisar de água, mas nós precisamos. As plantinhas podem até viverem muito tempo ali naquela sequidão, mas nós não, irmãos. Nós precisamos da água, nós precisamos da palavra todo dia. Nós precisamos matar essa sede todo dia. Nós precisamos buscar todo dia. Nós precisamos ser abençoados todos os dias. Sabe? Agora, é necessário passar por esse vale? Se você quiser chegar a Jerusalém, sim. Em que parte do vale você está? Está achando que a caminhada está muito dura? Está achando que há muitas pedras pelo teu caminho? Está achando que está muito escuro e você não está vendo uma luz no fim do túnel? Mas saiba que ela existe e está lá, firme e forte. Como é que está a sua vida? Está com espírito de desistência? Talvez você tenha tropeçado em alguma pedra dessa e tenha caído. Talvez você esteja precisando de ajuda para se levantar. Mas pastor, quer dizer que esse vale é uma coisa tão terrível? Eu quero dizer para vocês que esse vale tinha uma singularidade. Ele chamava Vale das Lágrimas, porque tinha umas plantas, além dessa baca que era rasteira, umas plantas mais maiorzinhas, que tinham umas folhas, que dependendo do calor do dia, elas destilavam um líquido. Olha só. E esse líquido, meus irmãos, era um bálsamo perfumado.
Quer dizer que mesmo nessa caminhada tão difícil, mesmo nessa caminhada tão dura, mesmo nessa caminhada que parece intransponível, meus irmãos, havia lá um perfume, havia lá um alívio. Nessa mesma caminhada que você está hoje, que você parece que é intransponível, que está tão difícil de você permanecer no caminho, que está com uma dificuldade muito grande de ficar na obediência, o mundo parece que está te engolindo. Eu quero dizer para você que você tem um alívio nessa caminhada. Você tem o perfume de Cristo, você tem a presença de Cristo. Cristo é o teu alívio nesta caminhada. Ele está presente. Ele está presente nesse vale. Ele está com eles aqui, com todo o povo nessa caminhada. E eles vão na luta, desenvolvendo até chegar nessa cidade, até chegar em Jerusalém. Mas o Senhor vai perfumando o caminho. O Senhor vai dando bálsamo. Sabe o que o bálsamo faz? O bálsamo tira dor. O bálsamo descansa, ele traz paz, sabe? E Jesus é assim. Esse mundo é terrível. Mas para quem tem Jesus, o perfume dele aí está presente. Você tem um alívio. Você tem a mão poderosa dele. Você tem a ajuda dele. Você tem o cuidado dele. Você tem o amor dele. Amém, irmãos? Mas precisa estar com ele. Eu imagino que se esse pessoal aqui não tivesse essa convicção, não é? Essa convicção de que Jerusalém estava logo ali, eles não iam suportar. Se eles não tivessem a convicção que a Jerusalém ficava à frente e não há erro nesse caminho, eles não iam suportar e não iam aguentar as dificuldades deste vale. Se você não olhar para o alvo da soberana vocação que é Jesus, se você não tirar os teus olhos dos homens, se você não tirar os teus olhos das igrejas, se você não tirar os teus olhos de pastores, de guias, você olhar só para Jesus, não há engano. Você vai chegar lá. Mas precisa um passo da fé. Nós vemos, meus irmãos, algumas situações rapidamente. Aquela mulher com fluxo de sangue, por exemplo. Que dificuldade que ela teve para chegar até Jesus. Dizia que Jesus estava numa multidão em volta dele. Tanto é que ele falou, me tocaram. E eles disseram, mas todo mundo está te apertando. Mas ele sentiu o toque daquela que foi serpenteando até no meio de todas as pessoas, talvez abrindo caminho, porque era uma mulher considerada imunda por causa disso. Ninguém gostava de chegar perto dela, mas ela foi no meio daquilo e foi conseguindo, sabe, irmãos, a insistência e a perseverança. Nós vemos outra situação que Jesus ia passando e um cego, Jesus, filho de Davi, e gritava. Eu acho que ele nem sabia se Jesus estava perto ou não. A única arma, instrumento que ele tinha para chamar a atenção de Jesus era gritar. E ele gritava por Jesus. Ele fez a parte dele. Aquela mulher fez a parte dele do esforço. Nós vemos, meus irmãos, a história de lá, a passagem de Zaqueu pequeno, que não ia enxergar Jesus de jeito nenhum. Ele precisou subir numa árvore e procurou logo esse artifício para poder alcançar Jesus. Talvez você esteja ouvindo falar Jesus de longe, ele está passando e você precisa chegar perto. Precisa um esforço, precisa um passo de fé, precisa você tomar uma atitude. Você precisa ser um dos tais, como diz a palavra, dos tais que estão com o Senhor. Eu imagino que se o vale está difícil, você imagina sem o Senhor, imagina sem o bálsamo, imagina sem o aroma de Cristo, imagina sem o alívio das dores, imagina sem o descanso do Senhor. Descansamos na sombra do Onipotente, não é isso? Mas, irmãos, para que haja sombra, tem a necessidade de ter luz. Se não tiver uma luz que incida sobre mim, eu não vou fazer sombra. Se você está num quarto escuro, não tem sombra. Você não consegue definir. Mas quando vem uma luz, você sai ao sol, você sai numa luz e ela bate e você faz sombra. E você não se livra dela, hein? Se você correr, ela corre, se você parar, ela para, ela está contigo. Você diz e lê na palavra e entende que você descansa na sombra do Onipotente, mas você precisa ter a luz de Jesus sobre você.
para que você possa suportar. Então, irmãos, eu tinha mais 3 páginas aqui que vai ficar para trás. Eu quero só falar para você que está passando um vale como esse vale de Baca, um vale de lágrimas, um vale de testes sobre a tua vida. Mas que você confia que Jesus está presente e que o alívio na tua vida é Cristo. Talvez você não tenha experimentado isso porque falta um pouquinho de garra, como aquela mulher teve do fluxo. Ou falta para você um pouquinho de perseverança em gritar o nome do Senhor, eis-me aqui, como disse aquele cego. Ou você procurar algum lugar de destaque para que o Senhor te veja e você esteja ali na passagem dele, como fez Zaqueu. Ou tantos outros que eu poderia citar. Mas eu acho que bem mais fácil do que tudo isso está para você hoje. Para você hoje que está passando por esse vale. E necessita do bálsamo. E necessita do alívio. E necessita da ajuda. E necessita das cisternas. E o Senhor é uma fonte de água viva na nossa vida. Você está precisando do aroma de Cristo. Você está precisando do alívio de Cristo. Bem mais fácil, como eu disse, daquelas 3 situações, a sua hoje é mais simples. É você no seu coração crer no que eu estou dizendo. Porque eu tenho certeza que muitos se identificaram num vale de Baca hoje aqui. Muitos estão aí nas pedras. Muitos estão com problemas. Seja de saúde, seja do que for. E Jesus está dizendo para você crer que lá no fundo tem uma Jerusalém. Você não pode desistir de chegar nessa Jerusalém. Você não pode desistir desse caminho. Não deixa o inimigo vencer a tua vida, não. Bem mais fácil que as 3 situações hoje. Basta você levantar sua mão e dizer ao Senhor Jesus: eu aceito o Senhor, eu aceito esse perfume agradável, eu aceito esse alívio nesse vale que eu estou passando, eu aceito a tua ajuda e eu recebo o Senhor como o Senhor da minha vida. É um compromisso. É um compromisso que você está firmando com o Senhor e o Senhor contigo. Que altura desse caminho, que é extenso, como eu disse, você está. Você está lá no meio das montanhas, ainda na escuridão. Você está tropeçando nas pedras. Você está com sede e está procurando a cisterna. Hoje, rios de água viva estão pulando aqui, para o seu coração. Para você descedentar essa sede. Mas você precisa ser um dos tais que vão para Jerusalém. Um dos tais que estão a caminho. Um dos tais que juntam com o Senhor. Tem um compromisso com Ele e Ele com você. Ele veio para isso. Veio para aliviar a tua caminhada. Veio para mostrar a certeza que há uma Jerusalém, sim, que nós estamos caminhando para ela. E veio te dar a salvação por tudo isso. Há alguém aqui que nunca fez isso. E que deseja isso hoje no seu coração. Por muitos motivos. Por muitas situações. Mas principalmente se você está enroscado nesse vale. Que tem que ser passado, hein? O Senhor diz assim: até no vale da sombra da morte eu sou contigo. Ele podia nos livrar de passar no vale da sombra da morte. Mas nós passamos por ele. Mas ele passa conosco. Não é verdade? Eu disse lá na igreja no domingo, uma coisa interessante. Essa semana estava passando aquele filme de Josué lá e as muralhas caíram, né? Eu falei, para que precisava derrubar as muralhas? Dava volta nelas e seguia o caminho, né? Para que tanto trabalho assim? Mas como Deus ia provar o valor e o poder dele na sua vida, na vida daqueles homens? Como Deus vai provar que Ele te ama, está aí para te aceitar agora, está aí para caminhar contigo, se você desiste do vale? Ele se coloca à tua disposição, para acompanhar você por esse vale, para ajudar você a passar por ele, e principalmente ajudar você a alcançar a Jerusalém. Há alguém aqui que deseja, ninguém vai dar ficha para você preencher, não. Ninguém vai te, não, nada disso. Pegar seu nome, nada disso. Seu nome vai para o livro da vida, isso sim. Há alguém que está aí tropeçando nessas pedras e necessita verdadeiramente de ajuda.
não minha, do pastor Ricardo, mas do próprio Senhor, né? Daquele que é o bálsamo na nossa vida, daquele que é a fonte de águas no nosso coração. Há alguém aqui que deseja isso? Eu não sei se você já fez algum dia, ou se não fez. Só basta uma atitude, bem mais fácil do que aquela mulher do fluxo, bem mais fácil do que o Zaqueu, bem mais fácil do que o cego de Jericó. É uma atitude de você levantar o seu braço e dizer: olha, eu aceito sim, quero ser ajudado sim, e quero chegar nessa Jerusalém. Não sei se todos já fizeram, a maioria aqui estão nas igrejas, Deus abençoe. Mais alguém? Eu estou aqui para orar por você. Amém? Amém. Não deixa o diabo amarrar sua mão para baixo, não. Mesmo que você tropeçou e caiu no vale, faz uma forcinha agora e levanta. E demonstra para o Senhor que você precisa de ajuda. E Ele está aí para te ajudar. Como Senhor e Salvador da tua vida. Mais alguém além da irmã? Mais alguém? Queira que nós possamos orar por você? Para que você seja bem-vindo ao povo de Deus e passar por esse vale. Porque eu vou dizer uma coisa para você, hein? O vale continua. Porque nós estamos a caminho. As coisas não vão terminar, os problemas não vão terminar. Mas você vai ter muito mais força para enfrentar esses problemas. O Senhor é contigo e Ele te fortalece nessa caminhada, nesse combate. E é isso que precisamos. Precisamos que o Senhor nos mantenha de pé. E depois nós vamos caminhando com a força que Ele nos dá. Mais alguém deseja? Eu estou aqui para orar por você. Não deixe que o inimigo segure a tua mão, não. Nem o teu coração. Ah, pastor, eu fiz isso há muito tempo, mas agora não deu certo, porque eu estou passando por tudo isso. Então, faça de novo. Precisou dar quantas vezes as voltas naquela muralha para ela vir para o chão? Talvez você precise dar mais uma empurrada hoje. Mas não tire o foco que você precisa ir para Jerusalém. Você precisa dessa vida eterna. Você precisa desse Senhor, desse bálsamo na tua vida, desse Salvador para a tua alma. Não há outro lugar onde o Senhor deseja que você vá, a não ser para essa Jerusalém, para o encontro dEle. Além da minha irmã e do outro que levantou a mão, tem mais alguém? Eu vou orar agora. Hein? Amém. Mais alguém? Eu não enxergo lá atrás com o meu óculos de perto, irmãos. Amém? Você quer ficar de pé no seu lugar e a gente vai orar por você? Você que levantou a mão? Então, muito bem, minha irmã. Mais alguém além dela? Isto. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém, irmãos? Desculpe eu insistir. Eu não quero deixar você para trás no vale. Eu quero que você venha conosco. Quero que você venha conosco. Amém? Senhor, eu estou orando por essas irmãs que estão em pé. Senhor, a festa valeu porque tem festa nos céus agora. Ajuda elas a passar o vale. Como o Senhor tem nos ajudado. Com muitas lutas, mas com muitas vitórias. Mostrando, Senhor, que esse vale pode ser sombrio para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem, o Senhor é a luz do mundo. O Senhor é o sol que está sobre a nossa vida. O Senhor é o que ilumina o nosso caminho. Senhor amado, se o caminho parece extenso, o Senhor foi à frente, aplanando para que nós não tivéssemos tropeço. Eu te agradeço por essas vidas que tomaram essa decisão, que são abençoados por Ti agora, para que eles sejam fortalecidos nesse vale, para que eles possam, em nome do Senhor Jesus Cristo, receberem agora a porção de força, a porção de vitalidade espiritual, e possam saber e receber o Senhor como único e suficiente Salvador das suas almas. Tudo isso eu oro e agradeço pela vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Amém? Ao Senhor toda honra e glória. Pode aplaudir que Ele merece. Né? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Viu? Amém? Pastor Ricardo? Falei que ia rápido, pastor? Né? Quiserem ouvir isso aí no YouTube, tem 1h30 lá.